Boa tarde. Boa tarde a todos. Este evento faz parte da Semana do Sono, promovida pela Associação Brasileira do Sono, da BS Regional Interior de São Paulo, cidade de Campinas. Nós temos por objetivo a prevenção, diagnóstico, tratamento dos distúrbios do sono, assim como o aprimoramento no tratamento desses pacientes na busca de profissionais especialistas em sono, de pesquisas e evidências científicas. Este ano, o tema da campanha é Sono é essencial para a saúde. O tema que nós vamos estar debatendo hoje é bruxismo do sono no paciente adulto com apneia obstrutiva do sono. Tanto a apneia quanto o bruxismo são dois distúrbios do sono, que podem acontecer simultaneamente ou não. E ambos os problemas têm prevalência alta, são mais comuns do que se pensa. 32% da população de São Paulo tem apneia do sono e 12,5% tem bruxismo do sono. Estudo epidemiológico feito pela EPSONO de São Paulo, da Escola Paulista de Medicina. E é preciso levar a sério, porque sem o tratamento adequado, além de vários aspectos que prejudicam a vida pessoal e social, a apneia do sono pode levar ao óbito e a comorbidades. A apneia obstrutiva do sono é caracterizada pela diminuição do fluxo de ar a despeito do esforço respiratório para manutenção da patência da via aérea. A apneia obstrutiva do sono pode vir associada a outras doenças do sono. Indivíduos com apneia obstrutiva do sono apresentam quase 4 vezes mais chances de apresentarem queixas de bruxismo do sono, segundo Carra e colaboradores, um estudo realizado em 2014. A fisiopatologia do bruxismo do sono não está completamente elucidada, embora muitos estudos tenham sido realizados. O bruxismo do sono, ao longo do tempo, tem sido visto sob muitas perspectivas, dependentes de fatores culturais, fatores relacionados ao desenvolvimento de pesquisas, e até hoje existem algumas diferenças na dependência da especialidade que é procurada. Em primeira instância, por exemplo, se for atendido pelo neurologista, não terá o mesmo impacto que se for atendido por um dentista. O bruxismo do sono é muito mais do que apenas o desgaste que podemos observar nos dentes, ainda mais quando associado à apneia obstrutiva do sono. É muito importante que esse paciente seja atendido por um profissional, por um especializado em odontologia do sono. Segundo a Academia Americana de Medicina do Sono, o bruxismo do sono é definido como uma atividade rítmica dos músculos da mastigação, caracterizada por apertar ou ranger os dentes, ou contrair a musculatura mastigatória, ou projetar a mandíbula para a frente, para os lados, ou pode ocorrer com ou sem o contato dentário. É considerado um fenômeno regulado principalmente pelo sistema nervoso central, uma vez que ocorre após uma sequência de eventos fisiológicos autonômicos, que poderiam ter um suposto papel na manutenção e lubrificação das vias aéreas superiores durante o sono. Sua etiologia é multifatorial. Do ponto de vista etiopatogênico, o bruxismo do sono comórbido, por estar relacionado à doença, à apneia. É importante distinguir os mecanismos etiológicos do bruxismo e distinguir os mecanismos associados ao bruxismo, porque o bruxismo, muitas vezes, não precisa ser tratado. E, para debater esse assunto tão importante, temos aqui 2 profissionais muito queridas e especialistas renomadíssimas em sono e em DTM. Então, nós temos aqui a doutora
Thaís Guimarães, que ela é Thaís de Moura Guimarães, cirurgiã dentista, doutora e mestre em ciências, medicina do sono, pela Escola de Paulista de Medicina da Unifesp, especialista em DTM pela Unifesp, especialista em ortodontia pela Unesp de Araraquara, professora do curso de odontologia do sono, do Instituto do Sono de São Paulo, e a fonoaudióloga Valéria Muralha, certificada em fonoaudiologia do sono pela Associação Brasileira do Sono, especialista em motricidade orofacial e em voz pelo Conselho Federal de Fonoaudiologia e professora da Faculdade de Medicina de Jundiaí, do Departamento de Otorrinolaringologia. Bom, então, nós vamos iniciar com algumas perguntas. E como o bruxismo do sono ele é de alçada da odontologia, nós vamos iniciar com certeza com a doutora Thaís. Doutora Thaís, em consenso realizado em 2018, Lobenzo e colaboradores reviram os níveis de diagnóstico do bruxismo do sono, do consenso de 2013, que norteiam o nosso olhar clínico. Comente cada um deles resumidamente, porque nós sabemos que o assunto é muito complexo, tá? Só para a gente dar uma apanhada geral no início dessa webinar. Oi, gente, prazer estar aqui. Então, o que acontece? O bruxismo, o diagnóstico do bruxismo, ele é muito difícil de ser feito, né, o bruxismo do sono. Primeiro porque a pessoa está dormindo, né, então se a gente pensar em autorrelato, o autorrelato depende do parceiro, né, então se o parceiro tiver um sono mais pesado ou um sono mais leve, ele pode ou não ouvir, né. A gente tem fatores físicos, né? Então, mordedura de boca, hipertrofia dos músculos da mastigação, né? Desgaste dentário, fratura dentária, mas também são questões que às vezes é um bruxismo de vigília, às vezes é uma restauração mal adaptada que fraturou o dente. Então, é muito difícil o diagnóstico do bruxismo. Então, de um tempo para cá, a literatura tenta estabelecer com consensos como que a gente faz esse diagnóstico. Então, sempre foi supervalorizado o autorrelato. E hoje, eles já questionam também o autorrelato. Porque mesmo que a pessoa diga, olha, eu tive bruxismo, eu tenho bruxismo, como é uma coisa que você está dormindo, pode ser um bruxismo passado, um bruxismo, enfim, pode ser uma ansiedade por conta de algum problema, enfim. Então, é difícil estabelecer. Então, em 2018, nesse consenso, ele estabeleceu um bruxismo provável, um bruxismo possível e um bruxismo definido. Então, o bruxismo possível é o autorrelato. Então, o autorrelato foi para uma possibilidade de ter o bruxismo, né? Então, o bruxismo, a diagnóstico veio as duas últimas, últimas duas semanas, e aí o possível, tem possibilidade de ter bruxismo, autorrelato. É provável ter bruxismo, aí entra os critérios físicos, né? Mordedura de boca, hipertrofia de maceta, com ou sem relato. E o definitivo, né, o definido, né, é quando tem um exame. Então, por exemplo, a polissonografia foi feita e tem um bruxismo lá. Então, independente se tem o relato de bruxismo ou se tem as características físicas, né, do bruxismo, já é considerado definido. Lembrando que existem algumas limitações ainda nessa questão do diagnóstico do bruxismo, porque existe uma variabilidade de dia após dia. Então, tem dia que você vai ter bruxismo, tem dia que você não vai ter. Então, é difícil ter esse diagnóstico também pela polissonografia, né? Então, o bruxismo, acho que a gente tem que ouvir bastante o paciente, ir um pouco no feeling clínico, né? E abraçar esse paciente. Porque, como a Mi falou, o bruxismo, ele pode ser inofensivo, a pessoa tem um bruxismo e não causa nenhum problema, não tem dor, não tem desgaste dentário, não tem nada. Ele pode ser associado a alguma proteção, porque hoje o bruxismo associado à apneia
se pensa que a pessoa vai ter um evento de apneia, então o bruxismo serve como uma liberação da via aérea para respirar. Então, é como se fosse uma proteção da via aérea, o bruxismo, né? E o terceiro é quando causa prejuízo, né? Então, por exemplo, dor, disfunção temporomandibular, né? Fratura dentária, etc. Então, a gente tem que ver o que é a queixa do paciente e tratar esse paciente com muito ouvido para entender que impacto que esse bruxismo está causando nessa pessoa, né? Então, é mais ou menos isso. Perfeito, perfeito, Ana Thaís. E o que é Não importante... precisa me chamar de doutora, pelo amor de Deus. Tá certo. E o que é importante considerar para o diagnóstico do bruxismo do sono associado à apneia obstrutiva do sono? Então, quando a gente pensa em bruxismo, a gente tem que pensar que o bruxismo ele pode estar associado a alguma patologia, ele pode ser comórbida a alguma situação, né? Então, a gente tem que pesquisar refluxo e a apneia obstrutiva do sono. Quando a gente pensa em tratamento, quando a gente tem os dois juntos, a gente consegue, melhorando a apneia, melhorar a quantidade de bruxismo. Então, um gancho que eu vou puxar aqui, que o bruxismo, ele vem do sistema nervoso central. Então, não tem coisas que eu faça na boca que vai mexer com a quantidade de bruxismo. O que a gente tem é que é do sistema nervoso central, então a gente tem um manejo do bruxismo. Então, a gente usa a placa como proteção para dor. Em alguns casos, ele até tem uma relação com diminuição de eventos de bruxismo, mas não é para isso que se usa a placa. Quando a gente pensa, então, com uma apneia associada ao bruxismo, a gente melhorando a apneia, a gente melhora o bruxismo. Então, tem alguns estudos que comparam placa e aparelho de ronco e apneia do sono e vê que os aparelhos de avanço mandibular, que são para apneia obstrutiva do sono, melhoram a quantidade de bruxismo, né? Então, a gente tem um benefício quando tem essa comorbidade associada de um tratamento de um impactar na frequência do outro. Maravilhoso. Assim, é impressionante o resultado do tratamento realizado por vocês nesses pacientes. No paciente adulto que tem bruxismo do sono e apneia obstrutiva do sono, qual a conduta do dentista, embora você já tenha falado isso, do sono contra o bruxismo do sono. Agora, especificamente, como teve essas mudanças todas, com os consensos que tiveram nesses últimos anos, tratar, controlar, manejar. E o que distingue esses três conceitos que são tão abordados hoje em dia em relação ao bruxismo do sono? Então, começa a confusão da definição do bruxismo, né? Então, tem uns que dizem que é distúrbio de movimento, enfim. Hoje, as pessoas que trabalham com bruxismo, os grandes pesquisadores em relação ao bruxismo, não quer chamar o bruxismo de distúrbio. Ele é uma atividade muscular rítmica, pode ser rítmica ou não rítmica, ou seja, rítmica quando é de ranger, ou de apertar, ou de manter tensão, que às vezes nem encosta dente, ou de manter projeção para os lados ou para frente. Então, não é o bruxismo. Então, o que se estão fazendo nessa questão de terminologia, né? Porque não é uma disfunção, às vezes não tem impacto nenhum na vida da pessoa ter um pouco de apertamento, ou então a gente tem variações. O que hoje talvez eles estabeleçam é que não é talvez a frequência, mas a tensão desses músculos no basal, por exemplo, né, antes de fazer os eventos de bruxismo. Qual é a tensão desses músculos a longo prazo? Então, a gente faz o manejo do bruxismo, né? Então, é importante saber qual é o impacto do bruxismo para essa pessoa. Então, é comum chegar no consultório casos de fratura dentária mesmo, né? Então, a gente tem que... Então, quando a gente fala que o bruxismo é inofensivo, a gente também tem que ficar com a orelha em pé, porque é inofensivo até que ponto, né? Como que a gente sabe identificar se aquilo ali não vai trazer
um comprometimento a longo prazo, enfim, né? Então a gente tem a eletromiografia, né? Para a gente tentar identificar quanto de tensão que tem, mas é uma coisa muito de feeling, né? Então, é muito conversado com o paciente, feito análises para ver se tem algum impacto, né? Se o paciente tem dor, se tem desconforto, né? Para a gente fazer o correto manejo, né? Como o bruxismo, ele é do sistema nervoso central, o tratamento, a gente não é um tratamento do bruxismo, é um manejo do bruxismo, né? Como que a gente vai lidar com esse bruxismo a longo prazo. Sim, como você mesma abordou, Thaís, quando chega o paciente, é tratado por um profissional que não tem essa informação, que o paciente chega, ele coloca a placa no paciente, não tem assim essa informação sobre a importância do sono, em todos esses aspectos, e não sabe que é o bruxismo, a forma de tratar o bruxismo do sono, o paciente chega até nós, e a gente verifica aquela placa totalmente perfurada, né? Aí você fala, olha só, tá vendo como você falou? Perfura mesmo, o apertamento é grande, é significativo, chega, né, a E prejudicar aí, muito os dentes, a fraturar até. sim, e aí eu vou puxar o gancho pelo seguinte: quando a gente tem o bruxismo com a apneia associada, a gente tem que lembrar que a apneia obstrutiva do sono, ela acontece toda aqui na faringe, né? Um estreitamento, uma obstrução na faringe, né? E quando a gente pensa numa placa de bruxismo, sem estar avaliando o sono, a apneia se essa pessoa tem apneia do sono, a placa pode até piorar a apneia. Então, é um manejo inadequado do tratamento, né, e do bruxismo, porque às vezes a placa é muito grande, às vezes mesmo ela mais baixinha, ela tem um retroposicionamento da mandíbula. Então, tem um artigo que ele mostra casos de piora da apneia do sono com placa de bruxismo. Então, é uma coisa que a gente tem que chamar atenção. Então, por exemplo, para pacientes que tem apneia associado ao bruxismo, a gente trata a apneia, são duas placas, né, o aparelho de avanço mandibular, que trata também o bruxismo. Agora, se a gente trata só o bruxismo, a gente pode piorar a apneia. Então, é uma coisa que a gente tem que ter muito cuidado, muita cautela. E quando a gente tem suspeita, por exemplo, o paciente não tem apneia, não tem nada, mas tem um históricozinho ali de ronco, alguma coisa, a gente, nesses casos, prefere até fazer a placa inferior do que a superior, né? Porque parece que a placa inferior tem menos possibilidade da mandíbula ficar mais para trás e piorar, né? Então, são estudos que estão vindo. Então, o bruxismo sempre tem atualizações, porque é complicado toda essa questão mesmo de manejo mesmo do bruxismo, de diagnóstico, de acompanhamento, enfim. O bruxismo ele diminui com o passar da vida, né? Então, as crianças têm mais bruxismo, com o passar do tempo diminui. É muito comum, por exemplo, uma criança tá com o nariz obstruído, tá roncando e ter bruxismo nessas fases. Então, quer dizer, será que essa criança, esse adulto que tem bruxismo de vez em quando? Então, a gente precisa definir melhor, assim, nas 2 últimas semanas, quantas vezes teve, né, para identificar, mas mesmo assim é difícil. Por isso que é muito importante tudo isso que você abordou, e esse que é o objetivo, porque essa webinar ela é aberta para profissionais de saúde, não só os especialistas, para que eles saibam, assim, quando eles perceberem essa diferença entre o bruxismo do sono, o bruxismo de vigília, a abordagem é diferente, no caso, encaminhar para um colega que é especialista em sono, né? E também saber, que eles saibam também que tem também a formação para formação em sono, né? Para as diversas especialidades, que depois é só verificar na Associação Brasileira do Sono. Bom, então vamos à próxima. Deve-se tratar o bruxismo do sono sempre perante a existência de queixas de exacerbação da atividade motora orofacial?
Então, depende do sintoma, né? Então, o que que eles estão vendo agora? Não é a frequência, quanto de bruxismo você tem por hora, mas qual é a intensidade desse bruxismo e ele relaxado, quanto que é tenso essa musculatura. Então, na verdade, tem paciente que tem bruxismo do sono e não tem sintomas, tem pacientes que têm bruxismo do sono com sintomas. Então, a gente precisa abordar, né, o diagnóstico mesmo, né, de musculatura, imagem da articulação, para ver se a gente precisa proteger a articulação, se a gente, porque às vezes o paciente não tem sintoma, mas já tem alguma alteração na articulação pelo bruxismo, né? E a outra coisa é a gente sempre diferenciar o bruxismo do sono da vigília. Então, muitas vezes, essas dores vêm do bruxismo da vigília do que do sono. Então, a gente tem que conversar bastante com o paciente e ponderando, né, o que que a gente precisa tratar. Mas pensando sempre que o bruxismo ele pode ser uma coisa que tenha muita alteração. Então, é comum a gente fazer placas mesmo de proteção, né, como um preventivo. Alguns pacientes a gente faz placa em situações, olha, você está com dor, você usa a placa, você tira a placa para... Enfim, tem outros que precisam usar sempre, né? Tem uns que são de apertamento e, enfim, acorda com o dente doente, então a gente precisa ver os sintomas, né? Ver se ele é, como eu falei, inofensivo, se ele é prejudicial ou se ele é benéfico, mas benéfico entre aspas, né? Por isso que é importante, né, a importância daquela entrevista inicial, bem detalhada, né, rica em todos os detalhes que nós realizamos com os nossos pacientes. Perfeito. E o que chamamos de bruxismo na pesquisa é o mesmo conceito para a prática clínica, com todas essas mudanças que teve também nesses últimos anos? Na pesquisa, quando a gente pensa na pesquisa, quando a gente pensa em pesquisa, a gente pensa que existe uma padronização para se estudar as coisas, né? Então, por exemplo, tem padronização de leitura de polissonografia, tem contabilidade de quantidade de bruxismo que acontece durante a polissonografia, e normalmente os estudos que fazem com bruxismo, eles têm áudio e vídeo, então é uma câmera que fica olhando, então só é diagnosticado o bruxismo quando existe ruído e imagem, né? Então você consegue ver, né? Enfim, mas na vida real a gente tem as polissonografias que muitas vezes a gente algumas vezes nem tem eletrodos de masséter, então o médico, quando ele suspeita de bruxismo, ele pede para acrescentar, né, o eletrodo de masséter para ver se tem bruxismo. Apesar do manual, né, da Academia Americana de Sono dizer que o bruxismo a gente consegue ver pelo mento, é muito pobre essa informação, tem que ser pelo masséter, né? E a outra coisa que a gente tem também de limitação, uma limitação é que a gente tem que pedir, né, uma masséter, e a outra limitação é que a câmera que tem na polissonografia é uma câmera mais distante do que essas das pesquisas de bruxismo, são câmeras mais próximas, são microfones mais abertos, então na rotina clínica a gente não vê, pelo menos eu nunca vi, detalhado a quantidade de bruxismo por hora de sono. Na polissonografia vem assim, presença ou não de movimento em masséter, né, de estímulo no masséter. Então, eu acho que tem essas questões. Então, quando a gente pensa polissonografia padrão ouro, mas tem muitas coisas ainda para andar, né, para ser estabelecidas e padronizadas, né? Uhum. Perfeito, perfeito. Agora eu vou conversar um pouquinho com a doutora Valéria, e vou fazer para ela uma pergunta, e depois nós vamos dar uma continuidade diferente, aí falando de uma abordagem multidisciplinar, que podemos, no caso, dizer como são as duas, de combinada, que nós vamos falar um pouquinho sobre ela também. Muito obrigada, Thaís, muito obrigada por essas informações tão importantes e que é de competência mesmo da atuação da odontologia do sono. Muito obrigada. Valéria, quais as manifestações clínicas fonoaudiológicas nesses pacientes, nos adultos que têm apneia obstrutiva do sono e bruxismo do sono? Primeiramente, boa tarde a todos, obrigada pelo convite, obrigada por poder aqui, pela honra de dividir o espaço com vocês.
Estou super contente. Vamos lá, então. Então, como você comentou, Mi, e como a Thaís comentou também, a história que o paciente traz é muito importante de ser acolhida, de ser escutada. Então, antes de ir para uma inspeção clínica, para a avaliação propriamente dita, em ambas as situações, na verdade, você tem que colher muito bem esses dados. Então, começando primeiro sobre o bruxismo, que é uma entidade altamente complexa, seja ela uma seja ele, né, o bruxismo de vigília ou o bruxismo do sono. Então, é importante a gente conseguir entender se esse paciente, como a Thaís falou, ele tem atividade diurna, ele tem atividade noturna ou ele tem ambas, né? O que pode trazer, o que a gente pode colher de informações, tanto na avaliação como na história desse paciente com relação a essa diferenciação. O bruxista diurno, muitas vezes ele nem sabe e nem percebe que ele tem toque dentário permanente durante o dia. Então, normalmente, esse paciente, quando ele descobre isso, e isso é muito comum na minha clínica, pelo menos, eles ficam surpresos. Por quê? Porque muitas vezes esse paciente não necessariamente chega com dor. Ele, por exemplo, é muito comum pacientes adultos realizando tratamento ortodôntico que estão com uma interposição lingual. E aí, na hora que você vai fazer a avaliação, você percebe que essa interposição lingual tem sucção de língua da parte mais do dorso no palato, tem uma então assim, é como se ele negativasse mais já a pressão intraoral, junto com o apertamento, e quando você vai coletando as informações na história, você vê que esse paciente ronca, porque a língua dele é uma estrutura desorganizada em nível de tônus, de posicionamento, de mobilidade, e tanto relacionado à funcionalidade, deglutição, o repouso de língua, que também tem uma função, que é manutenção de dimensão vertical, né? Então, na hora que você começa a traçar essas informações, você percebe esse paciente, por exemplo, que eu particularmente vejo bastante na minha clínica, encaminhado pela interposição, ele não tem dor. Então, ele é um paciente que, se você palpa, ele não tem dor, ele não tem queixa, ele não tem dor de cabeça, tensão em região de temporais. E aí, ele tem o toque dentário, ele tem desgaste. Mas se ele usa alinhador, ele não tem desgaste, porque ele tem a proteção do dia, né? Então, a gente precisa de muito cuidado nesse sentido. Funcionalmente, esse paciente tem uma mastigação unilateral crônica como proteção, no sentido de proteger um lado da articulação. Então, aí a gente já vai ver essa sintomatologia, essa manifestação em paciente que tem algum desconforto em ATM. Ele vai proteger esse lado e vai acomodar a função no contralateral. Alguns adaptam no mesmo lado, né? Então, depende do que esse paciente tem. Então, ele vai ter estalo, e aí, mais do que nunca, antes da gente começar a nossa abordagem, a gente precisa encaminhar esse paciente, se ele não vem com o olhar do odontologista, a gente precisa fazer um encaminhamento, porque se esse paciente tem uma alteração estrutural, se ele tem uma alteração oclusal, pode ser em nível esquelético, pode ser apenas em nível oclusal, ele vai adaptar a função. E se ele adaptar a função, ele vai agravar a alteração estrutural, né? Então fica aí num loop que se retroalimenta e que vai trazendo maiores consequências, né? Então, se o paciente veio com essa adaptação, mastigação unilateral crônica, assimetria facial, mais alteração lingual, de flacidez, esse paciente também pode ser um paciente que tem apneia obstrutiva do sono, mas ele tem essa DTM, que a gente não pode colocar necessariamente no mesmo pacote do bruxismo, em função de uma alteração estrutural, né? E tem os pacientes que têm gatilho, que têm dor crônica. Esse paciente, eu vejo com recorrência que ele faz o bruxismo de vigília, até a Thaís pode falar um pouquinho mais sobre isso, e ele faz o bruxismo do sono, mas como a gente sabe que o bruxismo do sono vem com o intuito de proteção e acontece, né, ali coladinho num evento obstrutivo, esse paciente está fazendo apneia.
E você não viu ainda a polissonografia dele e não encaminhou. Então, o cuidado com essa musculatura, o olhar é sempre o mesmo, porque é uma musculatura adaptada, acomodada tanto a orofaríngea como essa musculatura perioral, mudando um pouco o nível de alteração, no sentido de severidade, né? Perfeito, perfeito. Bom, então, dando seguimento, nós vamos, então, pensar agora numa outra questão. Tratando a doença, né, a apneia melhora o bruxismo. No caso, né, colocou o aparelho de avanço mandibular, né, melhorou o bruxismo. É importante ressaltar que não há uma terapia no tratamento, muito menos a cura do bruxismo. Os tratamentos disponíveis abordam o manejo e a prevenção dos potenciais danos causados pelo bruxismo no sistema estomatognático, certo? Agora, nós vamos pensar na possibilidade de nós termos o tratamento, a Associação Brasileira do Sono, a Associação Brasileira de Medicina do Sono e a Associação Brasileira de Odontologia do Sono defendem a abordagem multidisciplinar dos distúrbios do sono. Mas, em alguns casos, ela pode ser isolada ou combinada. Então, no caso de nós termos, de ser indicada a abordagem de um paciente que ele tenha uma apneia obstrutiva do sono, grau grave, com bruxismo do sono, a conduta, geralmente, nesses casos, é CPAP, uma apneia grave, tá? E uma apneia grave, assim, uma apneia grave. Ele não teve adesão alguma ao CPAP. Para quem, assim, não, só comentando, o CPAP, ele tem que ter uma adesão. Se a pessoa não consegue adaptar, usar o mínimo de horas necessárias por noite, ele não vai ter a eficácia necessária, ele não vai cessar o número de eventos obstrutivos durante a noite. Então, qual que é a opção de tratamento? Ele faz um tratamento combinado com a odontologia do sono e com a fonoaudiologia. Nesse caso, qual que seria o tratamento combinado das duas abordagens? Agora, as duas abordando, tá? Agora, fala uma, fala outra. Agora, assim, é interdisciplinariedade. E o gostoso da interdisciplinariedade, que é aquela troca de informação gostosa, uma atende, conversa com a outra, aquele trabalho, assim, bem conjugado, bem, tá? E lembrando também, Valéria, que a Thaís, ela é ortodontista, tá? Então, ela é ortodontista, é especialista em DPM e ela é especialista em sono, tá? Então, olha que currículo, né? Então, ela tem, como é que eu vou dizer assim, é um carro-chefe para nós da fonoaudiologia, né? Sim. Tá? Pode começar, Thaís. Não, pode falar você. Eu falei primeiro, pode. Então, eu vou falar e você vai me complementando. Vamos dar uma idade para esse paciente? Pode ser. Que idade que vocês gostariam que esse nosso paciente tivesse? 45. Bom, 45, Boa. pode ser? Tá. 45. Ele tem comorbidades, né? Ele é cardíaco, ele é hipertenso, certo? Hipertenso. Ele é obeso? Vamos por que não? Vamos por que não. Começou com obeso, já virou para você emagrecer, né? Senão ele vai ter que ir para uma cirurgia bariátrica. Vamos colocar a obesidade. E ele tem diabetes? Também não, né? Ele pode ser pré-diabético, eu tenho muito paciente pré-diabético. Tá, mas assim, então ele é pré-diabético? Né? Thaís, concorda? Pode. Então já tá piorando o caso dele. Sim. Tá? Pode Thaís, concorda? O que você acha, Thaís? Hipertenso, a grande maioria né? A maioria. Hipertenso, toma medicamentos. Outra coisa, ele não tem uma vida sedentária. Então, ele tem aumento de colesterol e toma medicamento, tá bom? Tá. Tá? Então, vamos começar a pôr ordem na vida dele. E aí, ele não teve uma boa adesão ao CPAP, né? Então,
Na verdade, nós desconsideramos a obesidade, porque a gente sabe que uma pessoa, quando ela está muito acima do peso, Sim. e ela vai depor gordura, né? Licença, só um pouquinho, só um pouquinho, uma outra coisa. Ele tem uma vida, assim, totalmente desregulada. Desregrada. Ele dorme em horários diferentes, pode se dorme mais tarde, acorda, sabe, final de semana, então, se deixar, ele dorme até meio-dia, 1 hora, tira aqueles cochilos que se estende à tarde. Outra coisa, tem uma sonolência diurna excessiva. Senta para assistir televisão, dorme. A esposa fala que não dá nem para conversar com ele. Ela começa a conversar com ele, ele dorme na hora. Então, essa é uma das queixas da esposa. E ele ronca, tá? Porque, né, então ele ronca também com frequência e alto, certo? Perfeito. O casal está dormindo em quartos separados. Com certeza. Agora vamos parar no Né? nosso, tá? E ele tá com muita privação do sono, a sonolência diurna tá pegando, né? E não teve, e claro, então, indicativo de uso de CPAP, que não teve uma boa adesão. Então, descartamos a obesidade, o IMC aumentado, que faz a língua ficar muito maior porque depôs gordura na Isso. estrutura da língua. Então, mas aí você vai fazer uma avaliação miofuncional orofacial, é uma língua baixa, desorganizada, volumosa, uma Lampati 4, então palato mole, a musculatura, uma musculatura mais solta, mais descendente, então uma úvula, uma cabecinha que deita ali na base da língua. Então, Isso. diante disso, nós sabemos que com esse volume de tecidos moles, isso a gente tem a pesquisa da Gidia Féria, né, que é a tese de mestrado dela, sobre aumento de adesão, da adesão ao uso do CPAP em pacientes que realizaram a terapia miofuncional orofacial. Por quê? Porque essas estruturas vão ser organizadas, reequilibradas no sentido de tônus, de mobilidade e na questão funcional. Então, elas estarão ocupando menos espaço nessa cavidade orofaríngea. A pressão positiva, considerando que esse paciente esteja com uma máscara nasal, que é o que a gente mais vê hoje, ela vai entrar a pressão positiva ela entra para vencer todas as resistências, mas vai ser mais fácil para ele no sentido do conforto, de receber também essa pressão, porque a pressão vai vencer, vai aumentar a pressão e ela vai passar. Né? Então, os resultados são muito interessantes para o paciente que está em fase de adaptação ao CPAP. Né? E o treino da respiração, e aí a gente também precisa ver essa musculatura perioral, equilíbrio mastigatório também, da musculatura mandibular, para o paciente não abrir a boca e não ter fuga da pressão pela boca, né? Então, mesmo o CPAP, ele evoluiu muito, ele tem muitos recursos que trazem conforto, mas se essa musculatura estiver mais equilibrada, com certeza o paciente vai ter conforto no uso. Né? E de repente a pressão dele vai poder ser um pouquinho menor. Essa foi a parte da fono. Agora vamos ver a Thaís. Não, Faltou coisa? Depois você vai falar do tratamento, que eu ia perguntar para você em termos da tecnologia, o que nós podemos hoje em dia, considerando que eu também sou da área, o que nós podemos usar de recursos terapêuticos, e que a tecnologia hoje em dia nos permite usar como recurso. Para falar também um pouquinho. Então, agora vai a Thaís. Tá, e eu volto e falo. Perfeito. Né? Tá. Ver como é que está essa boca do paciente. Então, quando a gente é bem comum, né? Como é uma doença comórbida, né? A apneia e o bruxismo, é bem comum receber no consultório, né? Paciente com apneia e bruxismo associado. E eu vejo que tem alguns médicos que indicam o aparelho intraoral prioritariamente nesses casos, porque o paciente vai usar um dispositivo só. Ao invés de usar uma placa e um CPAP, vai usar só o aparelho intraoral, lógico. Mesmo falando mais nas apneias leves e moderadas, né? Quando a gente pensa numa apneia grave, a gente tem como prioridade o padrão ouro, o CPAP, né? Mas existem os casos de não adaptação do CPAP que eu acho que são interessantes pensar no aparelho intraoral associado à fonoterapia para a gente ganhar resultado, né? Então, associar a fonoterapia, inclusive
quando o paciente vem no combo, né? O combo apneia, porque a apneia, o sono tem a ver com a dor, então aquele paciente apneico, cheio de dor. E então a gente trabalhar combinado, eu acho muito interessante porque a gente ganha resultado de tratamento da apneia e se o paciente é um paciente que tem dor, a gente também ganha resultado em dor. Então acho que o paciente fica beneficiado das duas formas. A gente precisa de menos avanço, né? Se tratando de apneia grave, a gente sabe que o aparelho intraoral tem algumas limitações e quando a gente associa outros tratamentos ou que seja fono, né? Ou se o paciente, por exemplo, você falou obeso, por isso eu falei obeso não, porque obeso é péssimo para nós, né? Péssimo para aparelho intraoral e péssimo para fono. Então, eu acho que essa é a abordagem, assim, se tiver obesidade, tem que entrar um profissional, né, de educação física, de nutrição, porque quanto mais tiver os fatores associados de piora da apneia, a gente for melhorando esse paciente, então a gente consegue uma tonicidade muscular boa, a gente consegue um posicionamento do aparelho intraoral bem, a gente consegue uma diminuição de gordura na base de língua, né? Em região parafaríngea. Então, eu acho interessante, assim, acho que é sempre bom, então, a gente sempre perguntar para o paciente que tem bruxismo se ele ronca, né? E perguntar ao paciente que tem bruxismo quando que é o bruxismo, né? Toda aquela parte de diagnóstico que a gente falou aqui, que é bem complexa. Então, acho que quanto mais especialistas estiverem envolvidos no paciente, mais bem resolvido vai ser, porque cada um vai identificar dentro da sua área onde pode atuar para ter benefício, né? Benefício em relação à doença. Perfeito. Deixa eu só fazer uma pergunta para ela, antes de eu voltar para a Thaís, antes de voltar para você, Valéria. E Sim. para você, por exemplo, para o aparelho intraoral, o vedamento labial, ele é importante também para vocês, não é? Tá, porque assim, tendo vedamento labial vai ajudar muito também até na, no ganho, né, da amplitude do objetivo do avanço mandibular, tá certo? Isso. Então, agora vamos lá com a Valéria, falar de tratamento, um pouquinho, resumidamente, tá? Você quer que eu fale do laser, Quero que você do, cite o que você da tem de bandagem? tecnologia. Sim, Mas assim, você fala o que você gostaria de falar, mas você cita assim, o que você pode usar, porque a sim, tecnologia tem hoje em dia também, porque às vezes as pessoas não conhecem, né? Porque a gente pode perfeito. usar como muitas coisas, muitas tecnologias, nós emprestamos da odontologia, muitas coisas que nós usamos. Sim, Da sim, odontologia, da fisioterapia, a gente tem muita troca hoje em dia e a adaptação de tecnologia, né? O que é sim, muito importante. sim, sim, perfeito. Então, na verdade, os recursos, eles vão ser uma força a mais, um estímulo a mais na obtenção do nosso resultado. Então, fazer laser, né? A laser terapia, o laser como um recurso para performance muscular. Então, se você irradiar o paciente, né, vamos supor, para performance, fazendo esse ajuste para performance, a musculatura vai estar lá no ponto ideal, né? Para Beleza. ganhar o máximo naquele instante da execução do exercício, né? Ganhar mais amplitude, ter melhor performance, se para mais ou se para menos, porque, por exemplo, um paciente bruxista, você vai fazer aplicação, por exemplo, em masseter, você vai alongar, você não vai encurtar, você não vai fortalecer, né? Então, nesse sentido, se a gente precisa de alongamento, se a gente precisa de fortalecimento, então é um recurso que naquele instante da terapia você faz uso, objetivando naquele momento alcançar um melhor resultado, uma melhor percepção por parte do paciente. A bandagem também, a bandagem ela é um recurso excelente, porque ele está lá na pele, e esse estímulo exteroceptivo, a gente sabe que tem todo um controle sensorial motor, trazendo resultado, né, no sentido de também alongar ou fortalecer a musculatura, né? A gente pode colocar em região de milo e ódio para ajudar a elevar a língua, a gente pode colocar em masseter para alongar, por exemplo, a gente pode colocar também para encurtar orbicular. O paciente, eles usam bastante, né, para auxiliar, e aí a gente ensina como colocar também, tem paciente que dá para ensinar, não são todos, né, porque tem que colocar certo, não é colocar
vedar a boca, né? Não colocar uma fita crepe na boca, né? Mas são recursos. Agora, sempre levar em conta que esses recursos agregam força, mas a funcionalidade tem que estar equilibrada. Então, a mastigação equilibrada, ela com certeza, com balanceamento de forças, considerando que o paciente está com a dentição completa e que não precisa criar compensações, quando esse paciente vai, por exemplo, usar um aparelho de avanço, o dentista vai ter facilidade nesse manejo, né? Porque essa musculatura vai estar mais elástica, né? Pensando em musculatura mandibular, musculatura abaixadora, elevadora e a própria musculatura que roda, né? O pterigóide lateral. Então, é um equilíbrio muito importante funcional. E a mesma coisa para a língua. E aí, os exercícios, eles vão entrando, né? Conforme a gente precise trabalhar mais a região de palato mole, mais base de língua, sabendo que o funcional é um ponto para a língua de manutenção de ganho, né? Porque é uma língua desempenhando adequadamente suas funções, vai manter bem a força conquistada, né? Mais algum recurso, Mi, que você quer falar além do Não, laser e da bandagem? não, eu queria só que você citasse, está Se perfeito, quiser. perfeito. Tá Tá. bom. E, Thaís, assim, as pessoas, a gente sabe, né, que quanto mais avançar a mandíbula, mais sujeito, assim, a algum, como é que eu vou dizer, assim, a palavra aqui, alguma efeito prejudicial, às vezes, em termos da articulação, da oclusão, o paciente pode ter. Tanto que muitos deles chegam um momento que eles falam, não quero mais avançar, porque eu tenho receio de acontecer alguma coisa, né? Como que no dia a dia, lidar isso com os pacientes, ainda mais quando naquele paciente é previsto um avanço maior. E, geralmente, também, para que as pessoas saibam, para determinar quanto de avanço inicia o tratamento. Então, Mi, era isso que eu ia falar, assim, existe uma revisão sistemática sobre aparelho de avanço mandibular para apneia do sono e dor, né? E nessa revisão sistemática fala assim, olha, não tem impacto na dor o uso do aparelho intraoral, mas, olhando os estudos, a gente vê que tem algumas pessoas que abandonam o tratamento, né? Durante esse processo de avanço. Então, vamos tentar explicar. Quando a gente instala o aparelho de avanço mandibular, a gente faz as ativações até chegar na posição terapêutica. Isso varia de paciente para paciente. Tem paciente que precisa de pouquinho, tem paciente que precisa de médio, paciente que precisa de muito, né? Tem paciente que não tem nada de dor, tem bruxismo, não tem nada de dor, tem paciente que tem bruxismo, tem dor. Então, a conduta que a gente vai ter perante esse paciente modifica, né? Então, por exemplo, um paciente que não tem dor e chega no consultório é diferente do tratamento que eu faço de um paciente que tem dor, né? Então, quando a gente tem um paciente, então por isso que a gente faz anamnese bem detalhada, faz palpações, porque, por exemplo, às vezes o paciente não tem queixa de dor, mas quando você palpa, você vê que tem um nódulo ali, que tem alguma dor irradiada. Então, às vezes, não é o paciente, ele não tem a queixa espontânea da dor, mas quando você palpa, você encontra. Então, isso modifica a conduta, porque depois que se estabiliza a posição terapêutica, o risco de ter dor muscular zera, independente do avanço. A questão é como a gente vai fazer esse avanço. Por isso a gente tem que fazer os avanços progressivos, bem lentos, né? Em caso do paciente ter dor, a gente tem que fazer mais lento ainda e combinar tratamentos. A gente, muitas vezes, a gente não dá para a gente avançar de cara, tem que tratar essa musculatura antes de começar. Tem alguns pacientes que a gente trata junto, faz o tratamento da musculatura e funciona bem, tem pacientes que não. Então, isso vai muito do feeling, né, e da experiência clínica de cada um, mas quanto mais tempo passa, assim, menos histórico desses problemas de DTM a gente tem quando a gente resolve a DTM antes de começar o tratamento, sabe? E diminui muito, porque ali já tem, então, se a gente pensar, o paciente tem vários fatores de risco presentes ali. Então, a gente precisa abordar esses fatores de risco, porque a gente vai melhorar, fica assim, melhorar o sono vai melhorar a dor,
Mas se o paciente já tem um histórico de dor, nem sempre isso assim é associado, então assim, existe risco de ter uma DTM durante o processo? Existe, mas é pouco, não é muito, tá? O que a gente tem que tomar mais cuidado, ter um manejo que muitas vezes é muito simples de resolver, mas aqueles pacientes que já têm dor e começam a tratar, às vezes o manejo é um pouco mais difícil. Então, às vezes, a gente já encaminha para fazer um tratamento junto, né? Eu gosto muito, a pessoa que me ajuda, né? Que a gente faz tratamento combinado, a Renata aqui em São Paulo, então a gente, quando tem DTM, eu já mando para ela para a gente ir fazendo. Então, às vezes, o paciente é um pouco resistente a fazer 2 tratamentos, às vezes a gente faz, vamos fazer de uma forma mais simples. Se o seu caso for uma DTM simples, conseguir resolver com essas condutas mais simples, ok, senão você vai precisar fazer um tratamento mais complexo, não tem muito para onde fugir, né? Então, é o tratamento combinado mesmo, tanto da apneia quanto da DTM, né? Perfeito, perfeito. E agora, assim, para a gente finalizar, chegou o momento que o paciente está recebendo alta da fonoaudiologia e chegou no nível de avanço objetivado, né? O nível do avanço que vocês objetivaram. Qual que é a conduta nesse momento? Ele obteve o avanço máximo e está de alta fonoaudiológica. Como é que vai acontecer com o paciente? A gente gosta de fazer exame de polissonografia, né? Oh, A gente comparar mesmo o pré e o pós, né? Aqui nos aparelhos intraorais a gente faz consultas nos 2 primeiros anos, a cada 6 meses, né? Por uma questão de avaliar a oclusão, né? Não só o sono, mas é um tratamento complexo que a gente precisa acompanhar a longo prazo. Né? Então, da minha parte, a gente faz a polissonografia e vai acompanhando, né? Normalmente, quando o paciente tem sintoma, ele volta, ou às vezes o paciente para, tá naquela manutenção, às vezes acontece assim, de o paciente está super motivado com a fono, está fazendo e resolveu, assim, combinado, deu tudo certo. E aí, às vezes, ele acha que não precisa mais. E aí ele tá com uma alta, ele precisa diminuir, mas continuar fazendo as manutenções dos exercícios. E aí você tem que falar, tem que voltar lá, porque assim, se você não fizer a manutenção, não tem o que fazer, né? Precisa fazer, tem que ter compromisso, né? sim. O que eu falo para os meus pacientes é o seguinte: a partir do instante da alta, eu falo assim, os exercícios, se você usa CPAP, você não vai usar para o resto da vida? Se você tem o aparelho intraoral, faz uso do aparelho intraoral, você não vai usar para o resto da vida? Nós envelhecemos, exercício é para o resto da vida. E aí, conforme a idade, conforme o que a gente conseguiu em equipe, seja com dentista do sono ou com otorrinolaringologista, o médico do sono, se for o CPAP, e conversando com o fisioterapeuta também que faz esses ajustes, em função daquela musculatura, da idade do paciente, da necessidade, ele tem comigo passar uma vez por ano para a gente reavaliar como está, sempre em contato com os profissionais e pelo menos assim 3 vezes por semana exercício. Mas assim, eu tenho paciente que faz 3, depende muito do paciente. Tem paciente que faz 3 vezes por semana, tem paciente que faz todo dia para determinado grupo muscular. Tem paciente que faz 3 vezes por semana, faz para a língua e faz para o palato e faz um pouquinho de exercício para expansão de hipofaringe e por aí vai. Quer dizer, depende muito do paciente. Mas o exercício é para sempre. Ele está de alta porque a gente atingiu um equilíbrio em equipe, multidisciplinar. E aí, a partir daquele instante, eu falo que é um casamento. Uma vez por ano a gente se encontra para matar a saudade, né? E rever conduta e repensar se necessário com todos juntos, né? Sempre mantendo contato. Às vezes pode voltar antes, né, Thaís? A Thaís, por exemplo, que ela trabalha com... Porque a gente tem os nossos elos, né? Então, você tem a Renata, que... A Renata Santos é uma referência, a nossa colega. Eu também tenho aqui na minha cidade a minha turma. Então, é legal porque, assim, olha, não tá legal tal paciente. Tô mandando para você. Então sai fora desse período, né? E aí a gente vai cuidando, mas é um casamento, é para sempre, né? E aí eu vou puxar um pouco, né, a sardinha para
para fonoterapia, né? Que é ótimo esse compartilhamento, né, de informações. Acho que a formação da fono é uma formação muito de cuidado, né? De estar ali próximo do paciente, de estar ali toda semana ouvindo o paciente. Então, é muito rico, assim, às vezes vem um feedback assim, olha, nossa, nem sabia disso, porque a intimidade É, de toda semana, né? E é, eu acho que é bem legal, assim, a abordagem, porque é uma troca, né? Olha, sim, tá funcionando assim. Então, a gente que trabalha com boca, né? Tem sim, tantas nuances, então a gente faz uma coisa mais completa mesmo, né? Então, é sim, bem interessante, assim, né? No sentido de sim. conversar. Eu converso É, muito com a, eu converso muito com a Renata, então a gente sempre troca as figurinhas, né? Discute o que que a gente vai fazer, né? Para a gente sim, estar bem encaminhado. E aí tem uma resposta, né? Porque quando a gente faz sim, uma coisa com amor e com capacitação e com empenho e com multidisciplinariedade, o sim. negócio flui de uma forma que você fala Foi, assim, foi. nossa, resolvi esse BO. É, Isso e é quem sai é ganhando é verdade. quem tem que ganhar, né? Que é o Que é paciente, é o paciente, e é né? verdade, você falou isso, é verdade. O Sim, paciente ele tem que ser beneficiado e ele merece ser beneficiado, né? Porque sim, isso é muito importante. Ele e a gente nós hoje em dia nós valorizamos muito a qualidade de vida e essa é para a vida toda, né? Tanto que nós orientamos a prática de atividade física, porque isso é muito importante. Mas perfeito, maravilhoso, foi além, acho que, do que eu esperava, acho que esse é o nosso final, que até foi, como nós tínhamos mais tempo, acabei até fazendo mais do que era previsto, mas foi maravilhoso. Eu vou, acho que eu já vou fazer até o fechamento, depois eu vou abrir para que vocês façam uma consideração final. Eu quero, em primeiro lugar, agradecer muito a participação das duas nessa webinar. Vocês foram escolhidas assim a dedo para participarem nesse momento. Sei que vocês tiveram que despenderam de tempo, deixar consultório. Agradeço muito em meu nome, em nome da ABS. Mas muito importante, todas as informações que vocês trocaram é tempo de são estudos de muitos anos, investimentos, experiência clínica, que isso, e de cada uma, isso é muito rico. Agradeço a presença de cada um aqui presente, e lembrando que a Semana do Sono, ela continua, ela vai até domingo, tem eventos que é necessário vocês se inscreverem, verifiquem a programação completa no site da ABS, ou na www.semanadossono.com.br, e participem, é muito importante. O sono, ele é essencial para a saúde. E agora, fechando, eu gostaria que as duas fizessem suas considerações finais. agora você, Thaís. Ah, então tá bom. Eu queria agradecer, em especial a Mi. Ó, muito obrigada pelo convite, muito obrigada pela confiança, sabe? Muito obrigada pelo carinho que você sempre fala comigo. E, enfim, eu sinto meu coração encher de amor, assim, sabe? E a gente nem se conhece pessoalmente, né? Então, eu agradeço demais. Acho que quando a gente está com pessoas do bem, né? As coisas funcionam bem, né? A energia vibra de uma forma positiva. Então, eu queria agradecer a Valéria também, que eu também não conhecia, né? E agradecer e dizer que o sono é muito importante. Hoje, essa semana, eu estava pensando sobre o sono, né? Eu falei, gente, quando eu comecei a estudar sono, era vantagem dizer assim, São Paulo é a cidade que não dorme, né? E que bom que a gente não ouve mais isso, né? Eu fico pensando, nossa, que absurdo que era, né? Trabalha enquanto os outros dormem. Então, o meu marido falava assim, nossa, dormir é perda de tempo. Então, quando a gente vê que existe essa mudança do valor do sono, a gente fica muito feliz desses empenhos com a Semana do Sono, que é a divulgação para que a gente durma bem, para que a gente tenha qualidade de vida, né? Para saber que dormir bem funciona bem a cabeça, melhora o humor, melhora a saúde física e mental e tudo, né? E a gente deixar essa coisa só de produzir, né? Vamos dormir e ser felizes, né? Que a gente está aqui para isso. Muito bom.
Eu queria agradecer muito você, Mi, por todo o carinho, pela confiança, pelo convite, pela oportunidade. Prazer enorme te conhecer, Thaís. Adorei dividir esse espaço com você e aprender contigo. Foi muito bom. E o recado é esse, de valorize seu momento de sono, valorize a sua saúde, um sono bem vivido, bem dormido, é uma vida bem aproveitada, é um trabalho bem produzido, é uma família harmônica. Então, e nós que estamos aqui da área da saúde, vamos acolher bem nossos pacientes e com muita humildade somar forças aos nossos colegas, que eu acho que isso é imprescindível, né? Muito obrigada. Então, vamos nos despedir de todos, né? E assim, um abraço bem especial em vocês, tá? Obrigada. Obrigada, gente. E agradecemos Obrigada. também a Mariana, que nos acompanhou aqui. Muito obrigada. Ah. Tchau, tchau. Tchau, tchau.